aqui com a nossa aula sobre princípios administrativos. E agora nós vamos dar sequência ao estudo do planejamento, organização, direção e controle. Isso tudo pensando dentro de uma empresa. Como essas 4 ferramentas, como essas 4 características, elas precisam caminhar dentro de uma empresa. Então vamos lá. Processo administrativo. O planejamento, a organização, direção e controle compõem o chamado processo administrativo, de modo que cada função abrange um conjunto de ações que devem ser tomadas para conservar a empresa no caminho correto. Acompanhe a seguir o que separa cada uma delas. Então, cada uma dessas funções, o planejamento, a organização, a direção e o controle, cada uma dessas funções vai ter aí dentro da empresa um desempenho diferente, tá? Então a gente vai ver agora o que cada uma aí cada uma dessas ações vai estabelecer dentro das empresas, tá bom? Então, planejamento. Considerado o alicerce da atividade empresarial, é por intermédio do planejamento que são estabelecidos os objetivos a serem atingidos e as ações que serão essenciais para alcançá-los. Em outras palavras, ao planejar, a empresa define o que tem como propósito e por quais meios se chegará até eles, com o intuito de diminuir as incertezas e guiar as decisões corporativas. Para possibilitar o alcance dos objetivos, existem 3 níveis de planejamento: o estratégico, o tático e o operacional. O primeiro, que é o estratégico, refere-se àquele conduzido pela cúpula da empresa, ou seja, por seus diretores, pelo nível mais elevado dentro da hierarquia da organização. Tal planejamento, inclusive, é considerado de longo prazo e abrange a empresa como um todo, ou seja, de modo sistêmico. Nele, há interação entre o ambiente interno da organização com o ambiente externo. Além disso, em tal nível são definidos a missão, razão de ser empresa, visão, onde a empresa quer chegar, e os valores, preceitos básicos que norteiam a vida empresarial. O segundo, que é o tático, por sua vez, tem foco no médio prazo e sua visão é voltada ao âmbito departamental. Nele, são estabelecidas metas e construído ambiente propício para que as ações designadas no planejamento estratégico se concretizem. O terceiro, operacional, por fim, com ênfase no curto prazo, diz respeito ao planejamento que visa implementar os planos específicos, estabelecendo no âmbito tático. Em outras palavras, enquanto o nível estratégico abarca a empresa como um todo, o tático focaliza cada departamento. Tal planejamento tem foco na tarefa ou operação. Bom, então o que a gente viu até agora? A gente viu que dentro do planejamento existem 3 tipos diferentes de planejamento: o estratégico, o tático e o operacional. E dentro da empresa, cada um desses tipos de planejamento vai ter uma importância, tá bom? Mas de forma geral, quando a gente fala de planejamento, a gente fala sobre o que a empresa deve conseguir, o que a empresa tem para fazer, o que a empresa tem para realizar e quais as ações eu vou tomar para que isso seja possível, tá? Então, isso é bem simples, né? Acredito até que vocês consigam pensar em alguns exemplos das empresas onde vocês trabalham. E o planejamento, ele é basicamente isso, né? Pensar aí quais são as realizações que eu preciso, né, dentro da minha empresa e quais serão os meios, quais serão as ações eu conseguir alcançar esse planejamento. Seguindo, então, nós temos a organização. O que é a organização? De maneira simples e direta, organizar corresponde a colocar em prática o que foi planejado, ou seja, é
aqui que os recursos humanos, financeiros, materiais são alocados. E a estrutura administrativa é estabelecida além da visão de trabalho. Dessa forma, a empresa define de que modo as tarefas serão realizadas, além de efetuar a distribuição delas entre as áreas e as pessoas respectivas. Bom, então vamos imaginar uma empresa que vai ser criada, né? Eu vou fundar então uma empresa. Então, se eu pensar numa organização que vai ser criada, qual vai ser o meu planejamento para essa organização ser criada? Então, primeiro eu tenho que pensar que tipo de empresa que eu quero, o que eu vou produzir, onde eu vou atuar, quais os produtos que eu vou ter no meu portfólio. Depois eu vou pensar na organização. Então, como que eu vou conseguir me organizar para que a minha empresa possa nascer? Eu vou ter que organizar com o quê? Eu vou ter que me organizar, por exemplo, eu vou ter que criar o alvará na prefeitura, eu vou ter que criar um CNPJ, eu vou ter que ver um local para que eu possa alugar um espaço para que eu possa ter a minha empresa, né? Então, eu vou ter que ter vários passo a passos, né, da minha organização, tá bom? Seguindo, então, nós temos a direção. Essa é uma das principais funções administrativas e se vincula a liderar, isto é, a capacidade de influenciar as pessoas a fazerem aquilo que devem fazer. O líder possui uma visão mais abrangente, motivo pelo qual pode coordenar esforços de modo que o trabalho se realize conjuntamente, com um mesmo rumo. Além disso, essa função administrativa envolve também elementos como comunicação e motivação, tendo em vista que não basta apresentar o que deve ser feito, mas influenciar os colaboradores positivamente. Bom, uma vez que eu já tenha me organizado para que a minha empresa cresça, né, para que a minha empresa passe a existir, eu vou ter que ter uma direção, né, eu vou ter que ter um foco. Porque se eu não tiver foco, eu não vou conseguir fazer com que as pessoas no meu ambiente empresarial consigam trabalhar, né, de forma produtiva. Então, eu tenho que ter uma direção para elas, eu tenho que ter foco, eu tenho que ter metas para elas, tenho que envolver elas no processo produtivo, né? Tenho que mostrar que a responsabilidade do processo produtivo depende delas. Então, é ter uma direção, é traçar aí uma meta, tá bom? Seguindo, então, depois nós temos o controle. E por que o controle é importante dentro das empresas? Quando se pensa em controle, é preciso ter em mente que se trata de assegurar que tudo seja realizado dentro dos padrões e dos princípios estabelecidos. Nesse sentido, ao controlar o que se desenvolve em 3 etapas, é possível reconhecer desvios em relação ao que foi planejado e, a partir daí, adotar as medidas pertinentes. Confira as etapas da função controle a seguir. Definição de padrões de performance, comparação do resultado com os padrões, implementação de ações corretivas necessárias. Então, a partir do momento que eu já busquei dar uma direção para os meus funcionários, dar uma direção para a minha empresa, como a minha empresa deve se desenvolver, eu vou ter que controlar isso tudo no meu dia a dia, tá? E o que é ter esse controle? É garantir que tudo está sendo seguido conforme o que foi planejado. Nunca que eu vou conseguir que algo aconteça da forma na qual eu quero, tá? Esse controle que nós estamos falando aqui é diferente do controle que muitas vezes nós vivenciamos no nosso dia a dia. Porque quando a gente pensa em controle, a gente pensa muito em querer controlar uma situação, fazer com que tudo saia de acordo com o que a gente quer. E não é isso o controle, tá, pessoal? Esse tipo de controle que nós estamos falando aqui é diferente. É um controle que vai fazer com que a empresa, as
pessoas sigam aquilo tudo que foi estruturado, aquilo tudo que foi dado de direção para elas, né? Isso eu vou vendo a partir do meu dia a dia. E se caso algo não seja seguido, eu vou criando meios para que isso seja corrigido, bom? Então nós ficamos por aqui nesse vídeo, na nossa aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tchau, tchau e até mais!